Há manhãs em que acordo e sinto que algo dentro de mim estilou, tão silencioso quanto uma rua japonesa envolta pela névoa da madrugada. Ontem eu ainda estava cheio de determinação, pronto para conduzir minha vida a um novo ritmo. Mas durante a noite algo desapareceu, suave e invisível, como uma luz que alguém reduziu. Sento-me diante das minhas tarefas e me pergunto por que minha mente de repente parece pesada. O pior não é o vazio, mas o momento em que me pergunto: por que a minha vontade desaba justamente quando eu mais preciso dela? E o surpreendente é, esse sentimento não significa que há algo errado comigo. No Japão, costuma-se dizer que até o bambu mais forte se curva ao vento sem quebrar. Não é a vontade o problema, mas um mecanismo antigo dentro de mim, que valoriza a segurança acima da mudança. Quando a motivação enfraquece, meu interior me puxa de volta ao familiar, como um viajante que, sob a chuva, procura instintivamente o abrigo mais próximo. É biologia, não caráter. Quando a motivação desaparece, minha mente segue uma lógica muito mais profunda do que eu imaginava. Ela busca o que é fácil, o que é familiar, quase como os monges zen que traçam no jardim japonês o caminho de menor resistência na areia. Cada tarefa que parece exigir esforço é marcada pelo meu cérebro como ameaça. Por isso hesito, mesmo quando sei que o próximo passo seria o certo. Esse mecanismo interno se intensifica quando estabeleço grandes metas. Minha mente não vê o resultado, vê apenas a distância até ele, como um viajante olhando para uma longa trilha montanhosa japonesa e perdendo, de repente, toda a força. Cansaço, distração e falta de vontade não surgem por fraqueza, mas por uma sobrecarga que eu nunca escolhi conscientemente. E é exatamente aqui que a sabedoria dos micropassos japoneses começa a mostrar seu efeito. Eles contornam a resistência porque são tão pequenos que meu sistema nervoso permanece calmo. 1 minuto escrevendo, 2 minutos organizando, apenas um passo minúsculo. Tão pequeno que meu mecanismo interno de proteção permanece em silêncio. No Japão, disse: o rio vence a pedra pela paciência, não pela força. Exatamente assim agem esses mini hábitos, silenciosos, suaves e imparáveis. Começo a compreender que não falhei por falta de motivação. Apenas tentei trabalhar com uma força que, por natureza, é curta. Na cultura japonesa, vê-se o progresso não como um sprint, mas como um ritmo silencioso, um movimento sustentado pelo cotidiano, não pelo sentimento. Quando percebo que grandes mudanças surgem de pequenos rituais, a pressão de ter que ser forte o tempo todo desaparece. Já não me vejo como alguém que fracassa repetidamente, mas como alguém que precisa de um sistema que me sustenta mesmo quando minha motivação some, como um templo silencioso que permanece de pé mesmo na tempestade. Existem 6 micro-hábitos japoneses que me sustentam mesmo quando a motivação já desapareceu. Eles não funcionam pela força, mas pelo silêncio. Não pelos grandes passos, mas por aqueles movimentos minúsculos que quase passam despercebidos no cotidiano. E justamente por isso, são confiáveis. Trabalham com a minha mente, não contra ela, e criam um ritmo que se assemelha a um pulso suave que me acompanha todos os dias. O primeiro hábito é o Kaizen, a ideia da melhoria contínua e pequena. Se eu me proponho apenas a ser minimamente melhor do que ontem, não surge resistência interna. 1 minuto escrevendo, um parágrafo lendo, um pequeno passo tão pequeno que meu cérebro não o reconhece como ameaça. No Japão, disse que até um caminho de 1000 milhas começa com um único e humilde passo. E é precisamente esse passo humilde que abre a porta. O segundo hábito é o Shoshin, a mente do principiante. Quando me permito sentir como um iniciante, não espero ser perfeito. Olho para minhas tarefas com curiosidade, não com reverência. Cada erro se torna parte do aprendizado em vez de um sinal de fracasso. Essa postura me torna mais leve, mais livre e mais corajoso, porque não preciso provar nada, nem aos outros, nem a mim mesmo. O terceiro hábito chama-se Hitori Time, um breve momento de solitude que funciona como um templo interior. Alguns minutos de silêncio são suficientes para acalmar minha mente sobrecarregada. Eu respiro, eu sento, eu escuto o ambiente, nada mais. Essa pequena pausa atua como um reset que me traz de volta ao meu centro. Quando meu interior está mais claro, posso agir com mais consistência. O quarto hábito é o método Miyagi, inspirado na ideia de criar ordem no pequeno. Não começo arrumando um quarto inteiro, mas apenas um único quadrado de organização. Um canto, uma gaveta, uma pequena pilha. No Japão, acredita-se que a clareza exterior gera clareza interior. Quando coloco algo pequeno em ordem, sinto imediatamente uma mudança na minha mente, e o peso do caos se dissolve um pouco. O quinto hábito é o Senpai Schedule, a prática de tornar o dia de amanhã um pouco mais leve já hoje. Quando preparo meu espaço de trabalho, deixo minhas roupas prontas ou anoto 3 pequenas tarefas. Estou criando um caminho suave para meu futuro eu. O próximo dia já não começa em meio à névoa, mas com uma leve sensação de orientação. E quando o começo é fácil, quase tudo o resto também se torna mais fácil. O sexto hábito é o Tanoshimi, a pequena alegria diária. Em uma cultura que valoriza a simplicidade, entende-se que a minha alegria não precisa ser barulhenta para oferecer força. Uma xícara de chá quente, um olhar para o céu ao entardecer, uma pequena caminhada, um momento que toca minha alma. Essas pequenas ilhas de bem-estar me mantêm estável. Sem alegria, a disciplina seca. Com alegria, ela ganha vida. Esses 6 hábitos funcionam como um ritmo japonês silencioso que me sustenta em dias difíceis. Eles não me tornam mais rápido, mas mais constante.
Não mais barulhento, mas mais claro. E talvez seja exatamente isso o que eu precisei durante todos esses anos. Um sistema que não espera que eu seja forte, mas que me fortalece assim que começo a segui-lo. Apesar dessa sabedoria, tropeço repetidamente nos mesmos obstáculos. Um dos maiores erros é acreditar que as mudanças precisam aparecer rapidamente. Mas no Japão sabe-se que até a cerejeira precisa de um ano inteiro para florescer novamente. Progresso não se força. Outro erro é querer mudar tudo ao mesmo tempo. Metas demais tornam minha mente pesada, como uma mochila que fica mais cheia a cada passo. Eu não fracasso por incapacidade, mas porque tento carregar demais em pouco tempo. E então vem a comparação. Quando vejo o quão rápido os outros avançam, esqueço que cada pessoa segue seu próprio caminho, tão único quanto um jardim em Kyoto, cujo traçado nunca se repete exatamente. Quando deixo de me comparar, reencontro meu ritmo. Talvez seja justamente agora importante lembrar algo que se diz com frequência no Japão. O caminho pertence a quem permanece nele, não a quem corre mais rápido. Mudança não exige força, mas quietude. Exige essa pequena disposição de avançar 1 centímetro por dia, mesmo quando o mundo dentro de mim está silencioso. Você não precisa ser perfeito, nem inabalável, nem cheio de energia. Você pode estar cansado, você pode ser lento. Até um passo tranquilo tem peso. E às vezes é exatamente esse passo quieto que te leva de volta à vida. Não é fraqueza que sua motivação diminua. Na cultura japonesa, não se vê retrocessos como derrotas, mas como parte do ritmo natural. Uma respiração entra e sai, uma onda recua antes de voltar com mais força. Você funciona segundo os mesmos princípios, você não está quebrado. Você é um ser humano que está aprendendo a se conduzir com gentileza, sem pressão, sem barulho, sem ataques a si mesmo. E se você se alinhar apenas um pouquinho a cada dia, seu caminho ficará mais claro do que você consegue imaginar hoje. Quando observo todos esses pequenos passos, percebo que não se trata apenas de hábitos. Trata-se de quem eu me torno enquanto os repito. No Japão, disse que é o caminho que molda-se a pessoa, e não o contrário. E talvez seja aqui que uma nova verdade começa para você. Você não é alguém que tenta desesperadamente ser consistente. Você é alguém que está aprendendo a crescer no próprio ritmo. Você não precisa se sobrecarregar para parecer forte. Sua força está na calma, nos movimentos minúsculos que ninguém vê além de você mesmo. Cada pequeno passo muda a maneira como você se percebe. E em algum momento você percebe que sempre foi a pessoa que continua caminhando, mesmo nos dias em que a motivação desaparece. Se esse pensamento te toca, então vamos continuar juntos esse caminho. Não como pressão, mas como uma promessa silenciosa a você mesmo. Se quiser, acompanhe-me. Podemos crescer um pouco todos os dias, em um ritmo que realmente nos pertence.